que você tem medo do não? E a primeira coisa que um vendedor tem, na verdade, ele não tem medo do não, ele tem medo da rejeição. E o não, ele está envolvido na rejeição. E eu penso que é o seguinte, não existe nada melhor do que a exposição a algo para você aprender. Uma coisa é eu ler um livro, outra coisa é eu pegar esse livro e colocar ele na prática. Então não tem problema necessariamente o cara ser corretor. Ele não pode ser corretor a vida inteira, no meu pensamento. Quando o cara fica mais velho, ele tem que olhar para a estratégia do negócio. Só que quanto mais operacional você é, menos estratégico você se torna. Então a meta ela precisa ser smart, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal, mas ela precisa primeiro apontar para uma missão. Objetivo, metas e tarefas. Divide essa pirâmide, olha para o objetivo e dele você destrincha as suas metas smart e também divide as suas tarefas. Fala pessoal, antes de assistir esse podcast, você precisa ouvir essa novidade exclusiva. Nós temos um treinamento chamado Vendedor Fora de Série, onde nesse treinamento você vai aprender a bater as suas metas, a construir uma rotina de vendas e a ter mais resultados. Se você está com dificuldade de se comunicar com o cliente, de fazer follow-up, de fazer prospecção, esse treinamento é ideal para você. O link desse treinamento está na descrição desse vídeo. Clique nele e já garanta a sua vaga. Fala aí, galera. A gente está começando mais um Inexperiência Podcast. E hoje a gente está com um convidado ilustríssimo aqui, que é o Leonardo. Ele é fundador da Avante Sales, palestrante e mentor para líderes de vendas, tá? Em primeira mão, eu quero agradecer aqui a presença do Léo, né, por ter se disponibilizado a gravar esse conteúdo aqui pra gente. E já há tempos, Léo, que eu estou em busca de alguém que seja especialista em vendas, né? É uma demanda que a gente está tendo, alguns inscritos e alguns comentários estão pedindo vídeos sobre isso, né? E eu acho legal ter algo voltado especificamente para vendas, para como a pessoa ela deve se comportar, como que ela deve se comunicar. Isso é essencial para um corretor de imóveis, né? Então, você fica até o final, tá? Você vai saber tudo aqui sobre vendas, sobre apresentação, sobre comunicação. A gente vai tentar abordar esses temas aqui para que seja um conteúdo mais completo aí para te ajudar na sua carreira e no desenvolvimento do seu negócio, tá? Antes de mais nada, antes do Léo se apresentar mais detalhadamente, eu quero te dizer que se você tiver uma imobiliária ou algum negócio que você está precisando de geração de leads, eu vou deixar aqui um link, tá, especial para você. Você pode, através desse link, você vai saber a saúde do marketing da sua empresa, tá? Esse link é de responsabilidade da Hawk Agência. E se você quiser saber como está a saúde do seu marketing, aprimorar cada vez mais, você pode entrar nesse link aí e você vai ter todos os detalhes, tá bom? Léo, a palavra está com você. Você pode se apresentar, pode dar alguns detalhes aí do que você faz, de como que você atua e qual que é a sua visão aí sobre vendas. Legal. Fala, galera. Sou Leonardo Guilherme. Eu hoje fundei a Avante Sales em 2017 com o propósito e objetivo de desenvolver o vendedor, o personagem, né? A pessoa. Porque eu ouvia muito sobre o processo, que inclusive é uma das coisas que a minha empresa faz, que é implementar processo comercial. Eu ouvia muito sobre desenvolver pessoas, mas desenvolver vendedor é um ponto muito característico, porque ele é um cara muito solitário. E esse cara solitário, ele acaba vivendo um dilema interno, que é o quê? A primeira coisa que ele não faz é desenvolver ele mesmo. Ele acaba buscando estratégia de vendas, ele acaba buscando maneiras de melhorar processo, ele começa a buscar técnica de vendas, só que ele esquece de olhar para dentro. A mentalidade, o que eu tenho que fazer? Minha autoestima, minha ambição, minha atitude positiva, eu tenho que ter meta, eu tenho que me comunicar melhor. E ele para de olhar para dentro. E não olhar para dentro, eu percebi que era um dos maiores desafios. Por quê? Os caras entravam na área de vendas e vazavam. Entravam e saíam, entravam e saíam. E o turnover gigante na área de vendas. E aí, como tem esse turnover gigante, eu comecei a descobrir que era porque os caras tinham um mindset, a mentalidade errada. Então, o meu treinamento, né, o workshop que eu desenvolvi, ele foi baseado em alguns pilares. Começando com mentalidade, ou seja, eu preciso desenvolver a mente desse cara. Depois, como que o cliente pensa? Como que o cliente toma uma decisão? Como que o cliente percebe os estímulos que eu dou para ele comercialmente? Depois que eu entendi isso, aí nós vamos para uma terceira etapa do treinamento, que é o quê? Terceira fase. Como que eu faço para que agora que eu tenho uma mentalidade forte e eu sei como que o cliente pensa, influenciar para esse cara comprar? Próxima fase, objeção. Como que eu faço para contornar as objeções que vão chegar naturalmente? Depois, processo. Aí, por último, gestão de tempo e organização.
Quando a gente faz esse pilar, quando a gente faz esses pilares, a gente está estruturando tudo aquilo que um vendedor, que um corretor precisa para que ele comece a ter alta performance na área comercial. Então, a Avante Sales ela foi montada, estruturada para desenvolver o vendedor. Automaticamente, dentro disso, a gente teve que começar a trabalhar com o processo Inside Sales, ou seja, começar a trabalhar a parte de prospecção, trabalhar a parte de outbound, como que a gente estrutura um processo de prospecção com script, estruturação de CRM, fazendo onboarding para contratação, trabalhando a parte de estruturação de funil de vendas. E também a parte aí automaticamente com isso entrou a questão da mentoria para a liderança. Por quê? O que acontecia? Quando eu implementava o processo, eu saía, os caras ficavam órfãos. Eu falei, cara, eu preciso ajudar o cara que está fazendo com que esse negócio ande. E aí a gente começou então a dar mentoria para os líderes, ou seja, para que as empresas pudessem crescer. E aí, dentro da mentoria para os líderes, uma vez eu li um livro que chama O Pipeline da Liderança, do Ram Charan, e aquilo me estimulou, falou, cara, já tem um caminho para eu fazer isso. Eu peguei e desci meu conteúdo baseado naquele empilhamento do Ram Charan, que é o quê? Primeiro você precisa liderar a si mesmo, para depois começar a liderar outras pessoas. E daí eu desenvolvi um treinamento para liderança, ou seja, eu desenvolvi uma mentoria que eu consigo ajudar líderes a se desenvolver e levá-los para alta performance para que eles possam ajudar tanto seus vendedores, corretores, seu time de vendas. E assim a gente tem tido resultado. São várias, centenas de pessoas impactadas, desde 2017 que a gente tem feito esse trabalho. E eu sou também empresário, tenho uma outra empresa, que eu tenho uma escola de inglês aqui, né, uma escola que a gente ensina adulto a falar inglês. Então, eu tenho me dividido entre o tempo da consultoria, da mentoria e da escola. E tem 3 filhos também, né? Meu Deus, então, que correria. Imagina a gestão do tempo desse cara. É um desafio, é um desafio. É um desafio, tem então. que trabalhar bastante. Léo, eu estava vendo um pouco das suas redes sociais, né? E antes de fundar a Avante Sales, você, em 2015, foi tido como um dos melhores vendedores do Brasil, né? Tem como você comentar um pouco disso, como que você conseguiu chegar nesse resultado, o que esse resultado gerou depois de pontos positivos para você na sua carreira? Perfeito. Eu, em 2000, trazendo só um contexto, senão não dá para entender, né? Em 2008, eu tinha uma empresa, tinha 2 empresas, uma sorveteria e uma loja de bateria de carro. A loja de bateria de carro era sociedade com meu pai, e essas 2 empresas quebraram em 2008 e 2009. Então, nessa situação, eu fiquei desempregado e falei, cara, eu preciso de dinheiro. Eu estava começando a morar aqui hoje com quem hoje é minha esposa, e naquela ocasião eu falava assim, preciso trabalhar. E eu encontrei um anúncio de jornal na internet, e nesse anúncio de jornal era para ser recepcionista de uma escola de inglês, que hoje, inclusive, a Uptime é uma franquia que é minha. Mas aí eu falei, cara, vou ser recepcionista, pelo menos eu ganho um dinheiro, e dali a gente vê o que faz. Quando eu cheguei lá, o pessoal falou assim, cara, não, mas tem perfil comercial, você vai ser vendedor. E aqui tem chance de crescer, você pode virar consultor júnior, trainee, gerente, e virar até o sócio da empresa. Eu falei, porra, então é isso que eu quero. Sempre quis ser empreendedor, sempre quis trabalhar com isso. E aí, em 2009, então, eu entro para a escola de inglês e eu entrei em meados de agosto. Quando eu fui no final do ano, teve aqueles eventos de premiação de fim de ano, e chegando nesse evento, tinha um cara ganhando um carro, cara. E eu falei, caraca, velho, o cara ganhou um carro, eu também posso ganhar um carro, o que me impede de ganhar um carro? Um dia eu vou ganhar um carro nesse negócio. Então eu comecei a mover minha carreira para o crescimento em direção a tentar ser campeão para ganhar esse carro, porque todo ano tinha um carro. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me desenvolver em cima disso, comecei a estudar, a trabalhar, a entender. Aí, primeira competição que eu participei, entre a área de formação, porque tinha 2 coisas, né? Quem ganhava o carro era quem era da área executiva, a área de formação, a galera da área de formação não ganhava. Mas eu fiquei em segundo lugar na área de formação. Falei, bom, tem um sinal aqui. E aí, segundo lugar na área de formação, no outro ano, terceiro lugar como gerente, depois terceiro de novo. Eu falei, cara, não é possível que eu não vou ganhar. Chegou em 2015, eu falei, esse ano eu vou ser campeão. E aí, então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso o seguinte, eu preciso fazer melhor do que o segundo lugar. E uma coisa que eu tenho certeza que eu tenho é energia e disposição para trabalhar. O que eu fiz? Eu acordava todo dia, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas eu estava na empresa, 7h30, e eu começava a trabalhar, eu ficava ligando para os clientes para prospectar até a hora que os caras falassem, porra, mas isso é a hora de você me ligar? Isso era o quê? 10, 10h30 da noite. E todos os dias fazendo isso. Quando começou a sair os resultados da competição, porque eles soltavam os resultados semanalmente, eu vi que eu estava em primeiro lugar, só que não mostrava o resultado do segundo. Então era uma pontuação, não tinha um número, porque na época era número de matrículas. Não tinha um número de matrículas, era uma pontuação. Então, eu não sabia se o segundo estava perto ou estava longe. O que eu precisava fazer? Acelerar. Trabalhar mais, porque o segundo lugar não tinha. Só tinha o ranking, mas não tinha a pontuação dos caras. Só tinha a pontuação do primeiro.
falava, velho, eu tenho que acelerar. E eu falava assim, quando eu pensava em ir embora para casa, eu falava assim, meu irmão, esse cara deve estar ligando, eu vou ficar mais um pouco. E aí eu ficava ligando. Eu peguei e coloquei a foto do carro na minha frente, assim, ó, onde eu ficava fazendo a ligação, coloquei a foto do carro, coloquei a foto da minha família do lado e falava assim, cara, toda vez que eu pensar em desistir, eu vou olhar para isso aqui e vou pensar que se eu não fizer, alguém vai ganhar. Então, sua família era a sua motivação. Minha família e o prêmio, né? O objetivo. E eu também queria ser campeão nacional, porque eu entendia que para o meu propósito de crescimento, para onde eu queria levar minha carreira, eu ter esse resultado faria toda a diferença lá na frente, no que acontece hoje, por exemplo. Né? Quando eu conto para as pessoas que eu fui campeão de vendas, eram mais de 250 pessoas competindo. E hoje, uma pessoa ser campeão de qualquer coisa já é um desafio, né? Com 250 pessoas numa área comercial, competindo com capital, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, é um desafio maior ainda. Eu estava em Uberlândia. Então, nessa época, eu tive que me desafiar a trabalhar o meu mindset, a minha mentalidade, para não desistir. Por quê? Muitas das coisas aconteciam. Semanas que não dava certo, que as coisas não aconteciam, mas uma coisa eu tinha certeza, a minha parte eu ia fazer. Isso eu tinha me proposto a fazer desde o começo. E aí chegou no final do ano, eu fui campeão nacional, ganhei o carro, ganhei uma viagem para o exterior, fui campeão nacional, levantei o troféu e tudo mais, e esse reconhecimento é bom e é importante para o que aconteceu depois, que foi até a fundação da empresa de treinamento. Entendi. É legal essa história, porque a gente vê que tem uma energia. Quando você fala, você já passa essa energia, né? Que você teve, essa disposição de trabalhar. Você falou que um dos pontos fundamentais foi você trabalhar a sua mentalidade, né? Eu acho que, assim, um dos pontos mais que as pessoas elas têm que saber lidar é saber lidar com o não. As pessoas às vezes não estão muito assim acostumadas a receber um não, né? Hoje não dá. Como que você fazia para contornar essas objeções? Porque geralmente com o curso de inglês assim a pessoa pode deixar para depois, pode colocar outra prioridade em cima. Qual que era a técnica que você usava? Como que você foi? Qual foi o seu jogo de cintura para poder driblar essas coisas? Boa. Inclusive, uma das coisas do meu treinamento, né, é a parte de objeções. E a gente começa o treinamento de objeção, essa parte de objeção, falando assim, ó, por que você tem medo do não? E a primeira coisa que um vendedor tem, na verdade, ele não tem medo do não, ele tem medo da rejeição. E o não, ele está envolvido na rejeição. Mas nós temos medo de rejeição, não é só por conta da venda, é de qualquer lugar. Quando você é adolescente, você vai chegar numa menina lá e tal, e você vai falar assim, nossa, ela vai me rejeitar. E esse receio de ser rejeitado não é por conta da venda, é por conta de você se sentir ofendido, oprimido ou não aceito. Tem um monte de coisa. O que acontece quando você tem esse receio da rejeição? Acontece que você tem várias emoções disruptivas, que a gente chama, que acendem a sua mente e fazem com que você se bloqueie para fazer o que você deveria fazer na venda, que é o quê? Pedir. O que é pedir? Eu vou ligar para você, ó, cara, vamos marcar uma reunião? É um pedido. Ou eu estou fazendo uma reunião com você, eu vou pedir um fechamento, eu vou pedir para você me pagar, porque agora eu preciso fechar. Esse pedido, por trás dele, tem um perigo da rejeição. Então, quando o cara tem medo do não, quando o cara tem medo da rejeição, ele começa a ter problema com a objeção. O que eu fiz na época para que, obviamente, eu conseguisse superar essa situação? Eu comecei a entender o seguinte, eu pensava assim, eu falava assim, cara, a minha vida, eu já tomei tanta pancada, eu já fiz tanta coisa que não funcionou. O que é eu pedir para o cara para ele marcar uma reunião comigo? E eu comecei a desenvolver maneiras de facilitar a forma da pessoa me dar um sim. O que eu fazia? Primeira coisa, eu não fazia uma ligação igual a outra. Como assim? Na prospecção, o que é o problema? As pessoas têm medo do script de vendas, né? Por que as pessoas têm medo do script de vendas? Elas têm medo de ficarem robotizadas. Mas eu nunca tive medo do script de vendas. Pelo contrário, eu sempre achei que era um apoio e um suporte para mim. Por quê? Quando tem um roteiro, um script, a primeira coisa que acontece, eu estou seguro de que, se você me fizer uma pergunta, eu, estando no meu roteiro, eu consigo sair. Eu estou seguro do que eu vou falar, começo, meio e fim. Eu estou seguro de que, seguindo isso aqui, eu consigo levar você para um próximo passo. Que o objetivo da venda nada mais é do que levar o cara para o próximo passo. Se eu entendo a minha jornada, o meu funil, levei o cara para o próximo passo, esse é o lance. Quando eu entendi isso, e eu acompanhava aquele roteiro, eu falei o que assim, eu preciso ser o melhor cara que vai fazer, o melhor ator, vamos falar assim, para falar esse roteiro. Então eu fazia de pé, fazia sentado, falava feliz. E aí, bom dia, tudo bem? E aí eu falava, e aí, bom dia, tudo bem? Dependia do tom que o cara me atendia. Eu comecei a moldar isso aqui. Começou a diminuir o não. Nunca que
ele deixou de existir jamais. Mas eu percebia que aquilo, o não, ele ficava atenuado. Não é que ele deixava de existir. O cara falava assim, putz, cara, pô, até preciso, no caso do inglês, até preciso, mas, porra, semestre que vem, eu até preciso, mas vou deixar para depois. O cara não vinha com aquele não fechado. Até vinha um ou outro, mas era mais comum o cara ser mais suave no retorno. Isso me deu confiança. Então, utilizar essas estratégias de comunicação, que é a gente ter uma oratória melhor, pegar um roteiro, roteirizar para eu saber exatamente o que eu tinha que falar, para eu evitar de ter que ficar pensando, né? Porque o problema é quando eu tenho que pensar, racionalizar, isso leva um tempo, me dá uma emoção ruim. Aí é a ansiedade, é o medo de falar, nossa, se eu falar bobagem aqui. Então eu já evitava esse medo de falar bobagem. A preocupação era, cara, vou seguir isso aqui, se o cara falar não, tá tudo bem, vou pedir para ele passar para o próximo e vida que segue. Só uma questão de contexto. Essas questões dessas escolas de inglês, vocês devem ter ouvido falar já do Flávio Augusto e também das escolas que surgiram, essas escolas de hoje, né? Inclusive a Uptime é uma delas. Elas surgiram de uma escola, que era de um colombiano, que é a The King's English, e dela virou a Minimum System. Dessas empresas surgiu, então, o WhatsApp e a Uptime. Uhum. E eles têm o mesmo modelo comercial. Então, você vê lá o Flávio Augusto, que ele fala, o que ele passou, é exatamente o que eu passei, o que a galera que trabalhou com essas escolas de inglês passou durante esse período de formação. Então, o mesmo desafio, essa dificuldade com vendas, e eu penso que é o seguinte, não existe nada melhor do que a exposição a algo para você aprender. Uma coisa é eu ler um livro, outra coisa é eu pegar esse livro e colocar ele na prática. E quando você vai para uma área comercial, principalmente de uma escola, onde você tem que trazer o cara para muitas vezes uma coisa que ele pode adiar para depois, se ele deixar de fazer inglês, ele não passa, morre de fome. Se você olhar a pirâmide de Maslow, não está ali nas primeiras pirâmides, ali nas primeiras etapas, um curso de inglês. Então você tem que trabalhar muito essa questão do seu emocional, de ouvir o não. Então isso vai forjando o cara. Então, primeiro, não ter medo do não, se expor ao não, porque a melhor coisa que você faz é ouve não, ouve não, ouve não, ouve não. Quanto mais não se ouvir, mais próximo do sim você está e mais capaz você está de superar o não. E aí começar a utilizar estratégias para contornar a objeção. Eu falei pra caramba aqui, né? Ah, que isso, é isso que a gente quer mesmo, tá? Léo, dentro desse processo de vendas, a gente que trabalha com marketing, que trabalha estudando funil, estratégias, a gente entende que nem todos se convertem, né? Mas não é por causa que a pessoa não está convertendo que uma hora ela não vai comprar o seu produto ou serviço, né? Como que funciona essa questão do follow-up, né? Como que eu vou reverter, por exemplo, um não e sim? Como que tem que se dar esse processo, né? E o que a pessoa tem que priorizar dentro de um follow-up, por exemplo? Como que você usou isso nos seus negócios e como que você usou para chegar nos resultados que você tem hoje? Eu penso o seguinte, Jonathan, o que eu reparo nas empresas que a gente vai implementar processo, principalmente, corretor de imóveis principalmente também, falando de pessoas específicas que não sabem utilizar o follow-up. A primeira coisa que o cara não entende, ele não sabe, é a jornada do cliente dele. Qual que é o problema de você não saber a jornada do seu cliente? É assim, ó, o meu funil ele tem algumas etapas. Então, tem lá, vamos pensar aqui, né? Eu tenho o lead, tenho a conexão, eu tenho a etapa de reunião agendada, depois a reunião realizada, proposta, fechamento. E beleza. E depois disso? Eu tenho que ter uma retroalimentação. Mas vamos lá, vamos passar por essas etapas aqui. Em algum desse momento, vai ficar uma galera. Então, aqui, a primeira etapa fica uma galera, a segunda fica uma galera, a terceira fica uma galera. Beleza, se eu perdi o cara na primeira etapa, ou seja, não consegui nem falar com ele, porra, eu estou perdendo muita gente nessa fase, então eu tenho que começar a pensar no quê? Na minha forma de encontrar os leads e as oportunidades, que é o que a agência, inclusive, faz, né? Leads qualificados. Eu tenho que melhorar a minha atração de oportunidades. Mas beleza, as oportunidades começaram a chegar melhor. Agora eu já estou falando com essa galera, só que eu não estou conseguindo agendar uma reunião. Aí eu tenho um outro problema, que é um problema de quê? De discurso. O meu discurso não está sendo atraente o suficiente. Pode ser que meu alinhamento entre público, oferta e estratégia esteja desalinhado. A minha copy não está legal. Aí eu vou para a próxima fase. Agendei a reunião. Estou tomando muito bolo, que a gente chama, ou muita portada, como é que você quiser. Pô, pode ser que eu não estou conseguindo engajar o cara para a reunião, pode ser que eu estou falando com a pessoa errada, eu tenho que voltar em alguma dessas etapas. Mas vamos partir do princípio que essa galera saiu disso aqui. Então ela saiu nessa etapa que você conectou. O cara virou para você e falou o seguinte, olha, eu não tenho interesse,
esse produto, eu não tenho interesse nenhum nesse produto, não quero saber, vamos pegar no inglês, né? Nunca vou fazer inglês na vida, vou fazer só mandarim. Ah, beleza. Esse cara, ele não precisa entrar para um fluxo. Mas aí entra o cara que falou assim, cara, eu tenho interesse, mas não é agora, eu já tenho eu já estou com outro fornecedor, eu tenho um contrato. A gente até tem algumas estratégias de objeção que dá para passar por isso, mas vamos para o follow-up. O cara virou para você e falou assim, cara, eu não tenho disponibilidade agora, mas pode voltar comigo daqui a um tempo. O que o cara faz? Ele dá perdido naquele cara, isso quando ele tem um CRM, hein? Porque se você estiver falando com um corretor, eu acho pouco provável aqui que 3% dos corretores tenham um CRM. Se for muito. Aí beleza, o cara organizado falou assim, ó, eu vou retornar daqui 6 meses. O cara coloca na agenda, porque muitos nem agenda não tem, mas coloca na agenda para retornar daqui 6 meses. E daqui hoje até 6 meses, esse cara nunca mais vê esse cara. Daqui 6 meses ele aparece. Ô, você tá bom? Eu queria falar com você sobre aquele assunto. Nossa, rapaz, vamos para mais 6 meses. E nunca dá certo. Por quê? Porque não existe alimentação desse cara nesse intervalo de tempo. Se você deixa de comprar uma Coca-Cola hoje, a Coca-Cola vai deixar de fazer propaganda? Não vai, velho. Os caras vão fazer. Por quê? Eles querem te manter no topo da mente. Se você não fizer isso, vai entrar alguém e vai ficar aliciando esse cara, mandando mensagem, e-mail e tudo mais. Qual que é o lance? Quando a gente está ensinando os caras a trabalharem um follow-up, é o seguinte, qual que é o seu funil? Porque tem 2 funis, né? Qual que é o seu funil de conteúdo? De modo que se você trabalhar esse cara cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 2 meses que seja, se o cara te pediu para retornar daqui 2 meses, como é que você faz para ser relevante para esse cara dentro de um mercado onde você conhece o público que você tem, a oferta que você tem que oferecer e a estratégia, para você trabalhar durante esse período que você não vai falar com ele. Então, por exemplo, faz sentido você mandar e-mail? Esse cara abre e-mail? Faz, então eu vou mandar e-mail. Esse cara está na rede social, porra, eu já traqueei esse cara, ele está na minha lista, então eu vou começar a disparar anúncio para esse cara. Pô, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas não ficar pedindo para o cara comprar ou para ele vir comprar, e sim assuntos que sejam relevantes, de conteúdos relevantes. Por exemplo, pô, eu estou falando com um cara que precisa vender mais, aí eu pego assim, vou lá no seu podcast e mando para um cliente meu, falo, cara, dá uma olhada no que esse cara falou, faz sentido para o seu mercado. Pum, mando para o cara. Para você ter uma ideia, eu criei um grupo eu chamo de formação de hábito, né? Eu não sei se nem faz sentido, mas faz. E aí esse grupo é um grupo que a gente se propôs a fazer 300 dias de treino em um ano. Então você pode furar o domingo e um sábado por mês. Qual que foi a minha ideia no começo do ano? Primeiro, melhorar o hábito da galera, mas tinha um segundo ponto. Todos os clientes que eu tinha e todas as pessoas que eu queria me conectar, eu chamava para esse grupo. Inclusive, esse 2023 agora, eu tripliquei o tanto de pessoas que vai entrar no grupo. E muitos dos meus clientes que não se tornaram clientes ainda, mas que são potenciais clientes, estão ali dentro. O que acontece? O cara me vê o tempo inteiro. Quando ele precisar de alguma coisa, o que vai acontecer? Eu estou mais perto. Então, o follow-up são estratégias que você precisa criar para se manter próximo das pessoas que podem te consumir ali na frente. Então, eu falo que o vendedor, principalmente trabalhando no corretor, é o seguinte, o cara não pode comprar um imóvel agora. Beleza, mas ele não vai comprar um imóvel o resto da vida? Ou ele não pode alugar um imóvel com você daqui a pouco, se no caso você tiver uma imobiliária que tenha o aluguel. Mas trabalhar essa questão do acompanhamento desse cara, curtir o cara na rede social, curtir uma postagem dele, comentar, estar perto do cara para que você se mantenha ali na mente do cara, é a estratégia fundamental de um follow-up bem feito. Entendi. É interessante, Léo, quando você aborda essa questão do follow-up, porque entra muito também dentro de construir um relacionamento com o cliente, né? E muitas das vezes, quem está lá na ponta querendo vender e tal, está pensando muito no resultado, logicamente tem que pensar, tem que ter a meta do resultado em si, e depois eu queria que você falasse um pouco sobre metas. Mas o que eu encontro assim, de padrão no que você faz é que você leva muito para o nível pessoal, por exemplo. Eu criei um grupo para criar um hábito de fazer exercício, né? E dentro disso eu vou estar mais próximo do meu cliente. Às vezes o cara está achando que o conteúdo que ele tem que gerar é um conteúdo totalmente comercial, né? Eu tenho que dar alguma indicação, por exemplo, no exemplo do corretor de imóveis, né? Eu tenho que dar o exemplo de algum investimento ou de alguma taxa. Ou seja, o conteúdo dentro da cabeça dele está muito envolvendo comercial, taxa de vendas, dinheiro, e você já cria uma estratégia um pouco diferente, né? Eu vou levar esse cara para o nível pessoal, né? Eu vou fazer ele... eu tenho essa rotina já, então eu vou colocar ele dentro da minha rotina, e dentro da minha rotina ali eu vou aplicar outras técnicas de vendas, de funil, para poder
ir alimentando esse cara. Eu achei bacana essa sua questão de poder atrair o cara, né, de poder retroalimentar ele, puxando ele mais para o nível pessoal. Às vezes a galera tá muito dentro dessa estratégia comercial, né, e acaba perdendo o que realmente importa, que é a conexão, né, a comunicação. Pessoas se conectam com pessoa. É só você pensar assim, ó, vamos pensar no podcast. Eu lembro bastante de ouvir, eu ouço muito podcast, eu gosto muito de podcast. Aí se você pensar assim, ó, por que o podcast seria uma estratégia de follow-up? E se você pensar assim, ó, vamos imaginar, você tem um podcast aqui, eu lembro uma vez que o Nigro falou assim, cara, eu uso o podcast para aprender, mas também para me relacionar com as pessoas que eu não relacionaria se não fosse, tinha que tomar um café. Não, vou chamar o cara para falar sobre o negócio dele, sobre o que ele faz, sobre o mercado dele. Para ele é relevante, é interessante e eu faço conexão. Isso está fora da caixa, é o segundo nível de pensamento, né? É o pensar fora da caixa. E essa estratégia que eu usei dos 300 foi, cara, todo mundo precisa melhorar a saúde, todo mundo precisa ter um hábito melhor. Todo mundo precisa começar a ter mais disposição para fazer as coisas, mais energia. Eu penso que, começando pela atividade física, eu abordo uma galera, vai vir gente que não tem nada a ver com a história, e tá tudo bem também, mas vai vir gente que é interessante para mim. E é esses caras que eu quero que eles olhem para mim e falem assim, não, esse cara, o que ele fala, ele faz, né? Igual esse ano, por exemplo, são 351 dias hoje que eu estou treinando, então eu furei praticamente 7 dias do ano. Tem gente no grupo lá que o cara olha e fala, porra, esse cara falou que ia fazer 300, ele já está com 351, e se ele vier aqui treinar meu time, o que ele vai falar, esse cara, ele é coerente com o que ele está falando, né? A mesma coisa é para o negócio. Então, se você olhar para o seu negócio, você tem uma estratégia que está fora da caixa, que você não está pensando, mas por que você não está pensando? Aí o exemplo que eu estava falando para você, que é um problema do cara ser corretor a vida inteira. Não tem problema necessariamente o cara ser corretor. Ele não pode ser corretor a vida inteira, no meu pensamento. Por quê? Porque quando o cara fica mais velho, ele tem que olhar para a estratégia do negócio. Só que quanto mais operacional você é, menos estratégico você se torna. Eu dei o exemplo da Amazon aqui para você agora há pouco, enquanto a gente conversava, né? Eu falava assim, ó, tinha como a Amazon chegar onde chegou se o Jeff Bezos se ele tivesse vendendo livro até hoje? Não, cara. Porque ele teve que ir para uma linha estratégica. Vendas ou qualquer negócio, ele é operacional, tático e estratégico. Eu tenho que rampar essa montanha. Senão, eu não vou sair do lugar. Eu posso ganhar bastante dinheiro? Posso. Mas quantas pessoas eu vou impactar? Se eu conseguir ensinar pessoas a fazerem o que eu faço, eu impacto uma camada operacional que também é transformada e eu vivo no nível estratégico onde me libera tempo. Eu gosto de citar bastante de um livro, que é o do Tim Ferriss, que é o Trabalho 4 horas por semana. Porque quando o cara olha para aquele livro, ele olha e fala assim, para! Que eu vou trabalhar 4 horas por semana? É impossível. Você trabalha 4 horas por semana? Não, mas é porque quando a pessoa entra para dentro do livro, inclusive ele tem um outro livro que chama A Ferramenta de Titãs, que ele estuda vários empreendedores, empresários e caras de alta performance. É um livro, inclusive, que custa R$700. Só para você ter uma ideia, ele é um livro gigante, assim, de 800 páginas, que ele estudou a vida desses caras para entender o que eles faziam na hora que eles acordavam, como que eles comiam, qual que era a mentalidade deles, o que eles faziam de manhã, eles pegavam o telefone, eles faziam meditação, enfim. E aí ele escreveu isso 4 horas por semana, só que o 4 horas por semana ele não fala para o cara trabalhar menos, ele fala para o cara trabalhar mais estratégico. Ele não precisa operacionalizar mais. Ele fala assim, ó, tudo que você puder não pôr a mão e delegar é o movimento que você tem que fazer. Então você vai ganhar dinheiro sem precisar estar ali. Por isso que eu falo que o corretor ele precisa criar uma linha de sair do operacional e desenvolver pessoas para fazer o que ele faz. E ele ganhar uma fatia disso. É onde o cara que é o dono da imobiliária, ele ganha mais do que necessariamente o corretor, entendeu? Esse é o pensamento. Entendi. Léo, dentro de tudo que a gente está abordando aqui agora, tem que ser acompanhado por metas, né? Logicamente. E assim, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em colocar metas, desde que essas metas elas sejam atingíveis, claras, reais e tal. Qual técnica que você usa hoje para você colocar metas que sejam atingíveis, né? E outro problema, às vezes, é a pessoa ela bater a meta agora dela, por exemplo, vou fazer 5 vendas no mês. Eu fiz 5 vendas, então o meu objetivo agora é triplicar essa meta, né? Então, assim, às vezes ela não tem um estudo de qual que é a capacidade dela atual, se ela realmente consegue fazer isso, como que funciona, qual que é a técnica que você usa hoje nos seus negócios, né? Para implementar metas atingíveis e reais. Legal. A meta, cara, ela tem um outro viés, que é muito importante. Vamos falar de negócio.
Toda empresa ela tem uma missão. Lá não tem missão, visão, valores. A missão dessa empresa, muitas vezes, é atingir a maior quantidade de pessoas através de tal YZ. Só que a hora que o cara vai criar a meta, ele não cria a meta apontando para lá. Aí eu falo, cara, mas qual que é o sentido? Você cria uma meta que não está apontando para sua missão, cara. Primeira coisa é olhar para todo mundo, colocar todo mundo. Eu gosto de falar dessa pirâmide e vou na linha da pirâmide de novo. Eu falo assim, ó, a pirâmide ela funciona assim, ó. O topo dessa pirâmide é o objetivo. O meio são as metas e a base são as tarefas. Para eu atingir o objetivo, que seria a missão, eu preciso cumprir tarefas, atingir metas para que o objetivo seja alcançado. Quando a gente vai colocar meta para um ano, por exemplo, meta para um ano da empresa, o objetivo tem que ser o crescimento. Então, ó, eu quero crescer X% de market share, eu quero ter tantos clientes a mais, eu quero ter tantas coisas. Esse é o objetivo. Eu quero ganhar mercado, abrir unidades, contratar pessoas. Esse é um objetivo maior. Quando eu venho para metas, aí eu estou desenhando os passos que eu vou dar para chegar nesse objetivo. Então, as metas, então, por exemplo, para que eu consiga atingir o objetivo de aumentar 30% do meu market share, eu preciso bater uma meta de colocar 30 clientes novos por mês. Eu desço ainda mais nas tarefas. Para que eu consiga 30 clientes novos por mês, eu preciso ter 5 pessoas no meu time, ligando, cada um ligando para 100 pessoas por dia e trabalhando uma parte do marketing aqui, que é atrair X leads por mês. Beleza, eu cheguei nas tarefas, eu tenho as metas e eu tenho o objetivo. Aonde está o erro aqui? A meta ela não é específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Entra aí o SMART, entende? Porque para a meta ser alcançável, ela precisa ser clara para todo mundo. Só que você não consegue me explicar a sua meta. Eu quero 30 clientes novos por mês. Beleza. E aí? 30 clientes novos por mês. Tá, ela é mensurável? Como assim? Eu preciso de 30 clientes novos por mês. Então, beleza. Então, como que eu sei que eu atingi? Se a gente tiver chegar no final do mês com 30 clientes novos, a gente bateu a meta. Beleza. Agora, como que eu vou alcançar? Aí entra as tarefas. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou fazer isso com 5 pessoas no meu time, ligando para 100 pessoas, colocando X de R$1.000 em marketing para atrair X mil leads. Esses X mil leads vão me gerar as oportunidades que eu preciso para que eu consiga chegar com 30 clientes. Ok. Ela é relevante? Aliás, ela é alcançável? Ela é alcançável? Ela é relevante? Por que eu quero atingir essa meta? Porque para a nossa missão, para o nosso propósito de alcançar 30% de market share dentro do meu mercado, eu preciso fazer essa meta alcançar, chegar nesse objetivo. Legal. E quanto tempo que eu tenho? Tenho 30 dias. Então, a meta ela precisa ser smart, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal, mas ela precisa primeiro apontar para uma missão. Objetivo, metas e tarefas. Divide essa pirâmide, olha para o objetivo e dele você destrincha as suas metas smart e também divide as suas tarefas. Aí na tarefa entra a questão do hábito, que aí entra inclusive a questão dos 300 lá, que ele está vinculado. Por quê? Quando o cara entende que ele precisa criar rotina, se você pega, por exemplo, um atleta de alta performance, é mais fácil para você entender assim. E você olhar a rotina desse cara em time-lapse, você vai ver que ela é muito igual, ela é a mesma coisa. O cara acorda, vai para academia, vai treinar, faz um negócio, né? Ela é muito igual. Você pega um vendedor de alta performance, a rotina do cara é muito igual, cara. O cara acorda, toma o café dele, começa a prospectar, liga para cliente, faz reunião, faz network, faz não sei o quê. E é muito igual. A mesma coisa em qualquer alta performance que você for. E o cara fica tentando criar e inventar moda. Por isso que eu falo que você tem que separar operacional, tático e estratégico. Quem inventa a moda é o cara do estratégico. O cara do operacional tem que executar o que foi colocado. Ele pode até, aliás, deve até ter capacidade de pensar, mas ele tem que executar o que foi proposto, entende? A mesma coisa de meta. Objetivo, metas e tarefa. Tarefa é rotina. Tarefa é dia a dia. Tarefa é coisa que precisa ser executada. Muitas empresas perecem por primeiro não entender esse pilar e depois por não executar a rotina de forma clara e objetiva. Nossa, top demais. Léo, você falando sobre isso, né? Porque eu cheguei a ver alguns conteúdos seus na internet e é interessante que você citou em um determinado corte, você citou um cara que ele vendia 5 carros por dia, né? Isso entra um pouquinho aqui do que a gente está falando, mas entra em outro assunto também fundamental, que é o desenvolvimento de vendas, né? E você cita como que ele fazia essas vendas e ele levava muito o desenvolvimento de um relacionamento com o cliente, de identificação, de técnica de rapport, essas coisas.
Fala um pouquinho pra gente, discorre um pouquinho sobre isso, né? A importância disso para o vendedor hoje, de estar numa visita e de se conectar com o cliente, de olhar para o cliente, de passar confiança, de passar autoridade, e como que a pessoa consegue passar essa confiança, essa autoridade, né? Porque às vezes nem é muitas vezes falando, mas é o modo como que a pessoa age, a ação, como que você aplica isso nos seus negócios hoje, né, claramente, e nos seus treinamentos, como que você ensina isso aos seus alunos? Pode abranger um pouquinho pra Jonathan, é o gente? seguinte, um dos maiores erros de todo vendedor que eu conheço, corretor, vendedor, que seja, é que o cara quer se tornar um especialista. Vamos pensar? Eu gosto muito do pensamento do polímata, que é o cara ter um conhecimento lateralizado, e ele conseguir aprofundar o máximo que ele puder em vários conhecimentos, e ele tem um que ele é mais fundo. Quando o cara vira corretor, ele começa só a estudar coisa de imóveis. Aí ele fica ali, dentro daquele nicho. Aí ele não olha para o lado. Aí ele vê um cara como esse que você citou. Por exemplo, ele nunca descobre o Joe Girardi. Mas por que ele não descobre? Porque ele não abriu o leque de possibilidade. O Joe Girardi era um cara que vendia, em média, 5 carros por dia. Velho, eu posso vender curso de inglês, eu posso vender carro, casa, posso vender o que for. Eu preciso ouvir esse cara. O que esse cara fala? Não é possível que um cara que vendia 5 carros por dia não vai me ensinar a vender imóvel, não vai me ensinar a vender inglês, não vai me ensinar a vender consultoria. Porra, tem que me ensinar. E aí, eu falo assim, galera, começa a abrir o leque de possibilidades. O Joe Girardi foi um cara que eu encontrei quando eu estava fazendo meus estudos, e estava estudando sobre vendas e tal, e esse cara, ele simplesmente entrou no livro dos recordes como o maior vendedor de carros de todos os tempos. Ele vendia uma média de 1.345 carros por ano. E o cara fez isso por 10 anos consecutivos. Uma coisa é o cara fazer uma venda. Porra, porrei aqui, vendi pra caramba. Outra coisa é o cara fazer isso por 10 anos consecutivos. Meu irmão, o cara que consegue vender uma média de 1.300 carros por 10 anos seguidos, esse cara eu tenho que parar assim, meu irmão, você pode falar, eu tenho que ficar quieto aqui, eu não posso falar nem um pio, só você falando aí. Eu tenho que ler os livros desse cara, ver os vídeos desse cara. Qual que é o problema? Muitas vezes aí vai entrar até um jabá. Os livros dele estão em inglês. Tem alguns em português traduzidos. Aí você tem uma limitação. Mas tem outra coisa. Ele estava numa época que não tinha tanto vídeo. Então não tinha, inclusive, a oportunidade desse cara falar. Né? Tá num podcast como esse falando o que ele fazia. Mas dentro dos livros que ele conta, ele fala o seguinte, uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu não vendo para ninguém, eu faço amigos. E aquilo ali tinha uma chave para mim. Por que ele não vende? Por que ele fazia amigos? Ele fala assim, ó, eu não posso vender só para você, Jonathan. Eu preciso vender para você, para sua mãe, para seu pai, para seu vizinho. Todas as pessoas que você pensar ou que falar com você que está precisando de um carro, você tem que falar de mim. Então ele mandava carta de aniversário, isso naquela época, em 1970, 60 e pouco, 70. Mandava carta de aniversário, mandava flor, mandava presente, mandava isso, mantinha o relacionamento. O que a gente acabou de falar? Follow-up. Ele estava o tempo inteiro em contato com esse cliente. Quando o cliente precisava indicar alguém, lembrava de quem? Era dele. Então esse cara criou uma forma de se cercar de pessoas que indicavam ele o tempo inteiro, ele retroalimentava o funil dele com indicação, e aí, meu amigo, é aquela história, né? Se você fala, como é que é o seu nome? Se você fala pro José aqui, fala assim, José, fala com o Léo, porque ele vai te ajudar com esse problema XYZ. E ele confia em você, meu irmão, acabou, ele não vai nem discutir. Ele vai vir aqui, vai falar comigo, ele já chega vendido. Então era assim que funcionava. O cara chegava vendido para ele. Pô, fala com o Joe que ele vai vender o seu carro. E acabou. E esse cara criou um sistema de follow-up, né, que é mandar carta de aniversário e tudo mais, se manter na cabeça do cliente. E ele falava que ele usava o princípio da familiaridade. O que é isso? Esse princípio da familiaridade funciona assim. Todas as pessoas que chegavam lá, ele tentava encontrar algum ponto em comum. Como já havia muito por indicação, ele sempre lembrava de alguma característica do amigo e trazia para a conversa. Mas ele tentava sempre encontrar um ponto em comum. Então, por exemplo, eu vou vender para você. Eu tenho um primo meu, que um primo meu é mestiço também, assim como você é. Aí eu começo a falar, porra, como é que é seu pai? Quem é seu pai ou sua mãe? Ah, minha mãe, meu pai. Tem um primo meu, você acredita que eu sou negrão? Eu tenho um primo meu que é mestiço também. Ah, sério? Porra, minha tia casou com um japonês, e aí assim. Eu comecei a criar o quê com você? Familiaridade. Eu comecei a criar um ponto e falar, porra, esse cara tá falando a mesma língua que eu. Quando eu faço isso, bingo. E as pessoas gostam de fazer negócio com quem se parece com elas. Por quê? Porque as pessoas que se parecem com você são as que você mais confia. Não necessariamente fisicamente, mas se vestem como você, falam como você,
gostam mais ou menos das mesmas coisas que você. Quando eu começo a tocar nesse assunto, eu começo a entrar nesse nicho de pessoas que se parecem contigo. Então, eu entender isso para vender alguma coisa é uma premissa básica. Sabe o que os caras erram? Eles forçam a barra. Eles começam a ficar caçando um jeito de parecer com o cara. Aí isso não pode parecer forçado. Você tem que pegar características e tentar trazer de uma forma sutil e natural. É treino, mas é uma busca constante. Entendi. Top demais, Léo. De tudo que você veio falando, né, e discorrendo sobre a sua história, as dicas que você vem trazendo até aqui, se você fosse começar hoje na área de vendas, seja corretor, ou seja vendendo alguma coisa, provavelmente talvez você percorreria o mesmo caminho ou não, né, não sei, mas para um cara que está começando agora, porque assim, o nosso podcast ele é muito voltado para aquele cara que não sabe nada. Ele se interessou hoje, por exemplo, pela área de corretagem. Ele vê que é um mercado bom para ele atingir as metas pessoais dele. Só que esse cara ele está agora na internet buscando ler alguma coisa e às vezes não tem um passo a passo tão específico, né? De livros que você leu, de treinamentos que você fez, se você começasse hoje com a sua experiência, como que seria essa sua jornada? Tem como você desenhar resumidamente para a gente como que você faria para se tornar um vendedor de elite, um vendedor de alta performance que hoje você é? Beleza. Eu começo pelo seguinte. Um dos principais princípios de você se desenvolver em qualquer área da sua vida é o que eu chamo de modelagem. Por quê? A nossa vida ela é dividida em 3 etapas principais. Até os 7 anos de idade, 7 aos 14 e dos 14 aos 21, que é o nosso desenvolvimento cognitivo, emocional e tudo mais. Até os 7 anos de idade, você está desenvolvendo o que a gente chama de desenvolvimento emocional. E aí você está ganhando, recebendo as emoções, entendendo o que o mundo tem para você. Dos 7 aos 14, você passa por uma fase que a gente chama de desenvolvimento de modelagem. Você começa a copiar as pessoas que estão à sua volta. E aqui entra a chave. Porque agora, até os 7 anos, você não tem consciência sobre a sua consciência. Você está consciente, mas você não está consciente que você está consciente. Só que dos 7 aos 14, você já está consciente. Quando você é adulto, não tem como eu falar para você que você não é consciente que você está consciente. Você já é. Então, o que eu falo para as pessoas? Primeira coisa, cola em quem faz. Pega um cara, quem que é o cara bom da sua área? Quem que é o corretor mais fodástico que você conhece? Ou da sua região? Vai trabalhar para esse cara. Trabalha com esse cara. Anda com ele. Não, mas o cara trabalha sozinho, ele não tem imobiliário. Então, pega a melhor imobiliária da sua cidade e começa a andar com aquelas pessoas que fazem. Esse é o primeiro ponto. Porque se você andar com os caras que fazem, você vai começar a adaptar a sua rotina para uma rotina de quem faz. Dentro desse movimento, você vai começar a ler, você vai começar a buscar conhecimento. É a história que eu falei para você do polímata. É o cara começar a buscar conhecimentos fora. Eu falo assim, evita ficar buscando um conhecimento somente vertical dentro da sua área. Começa a buscar conhecimento lateralizado. Eu vou lá no inglês, o que os caras fazem? Eu vou lá no vendedor de carro, eu vou começar a fazer um movimento lateralizado para entender o que eu posso trazer para o meu mercado. E aí isso é estudo. Cria uma rotina de estudo, cria uma rotina de energia e cria uma rotina de andar com quem faz. Aí, livros que eu posso indicar para a galera que está começando, beleza? Primeiro livro que o cara tem que ler assim, básico para mim, ele se chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Por que muita gente não lê esse livro? Por conta do título. Mas uma balela de enriquecer. Esquece a capa do livro. Você pode se pensar assim, quem pensa tem sucesso, quem pensa vende, quem pensa vende imóvel, quem pensa vende carro. Pode pôr o que você quiser lá. Uma das coisas que ele fala nesse livro é o poder do mastermind. Outra coisa, o desejo ardente. E a outra coisa, o poder da energia. Então, vamos lá. Desejo ardente, o que ele fala? Muitas pessoas desistem a 1 metro do resultado. Ele fala lá até 1 metro do ouro. O corretor, quando ele começa, ele só toma latada. Ele não sabe o caminho das pedras. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele vai se ferrando o tempo inteiro. É um pau atrás do outro. Sem contar o seguinte, esse cara não está financeiramente estabelecido. Nesse movimento, ele começa a falar assim, meu Deus, eu tenho minhas contas para pagar, porque as contas vencem mês a mês, e um imóvel não necessariamente é vendido todo mês. Eu tenho minhas contas para pagar, vão vencer. Pode ser que daqui 3 meses esse cara vai lá e vende 50 mil. Porra, o cara teve 17 mil de renda mensal. Mas o cara, ele tem que esperar. Ele vai ter que esperar 3 meses de rojão ali. Muitas vezes ele não está preparado. E por ele não estar preparado, o que ele faz? Nossa, deu um primeiro mês não deu bom, o segundo mês não deu bom. O terceiro ia dar, mas eu preciso achar um lugar que me pague um salário fixo.
Ele abre mão desse 17 por um emprego que vai pagar para ele R$1.500, pelo menos para ele pagar aquelas contas dele. Ou ele tentar dividir a carteira. Então ele vai falar assim, eu vou trabalhar no horário comercial aqui e à noite eu viro corretor. Quando o cara faz esse movimento, ele está dividindo uma coisa que se chama energia vital. Ele não tem condição de ter alta performance naquilo que ele faz. Ele abre mão do sucesso que ele teria para ganhar um salário por mês. Léo, mas o cara não tem opção. Ele precisa, senão ele vai passar fome. É o que eu estou falando para você. Cola em quem está fazendo, entende como que você pode performar mais rápido e começa a ter pequenos resultados. Negocia com o cara para você poder, por exemplo, os primeiros 3 meses você consegue me dar pelo menos 1.200 conto aqui, vai para uma imobiliária, 1.200 conto, e aí você desconta na minha comissão, eu me comprometo com você, faço um contrato contigo, para você não ter essa preocupação de ter que sair. Porque se você pôs o pé lá dentro, eu garanto para vocês, os corretores que eu conheço que são bem-sucedidos, são muito bem-sucedidos, têm uma boa vida, os caras ganham muito dinheiro e os caras têm performance. E sustentam a família, casa e crescem. Se você começou agora e está passando por algum desafio como esse, primeira coisa que você faz, se você decidiu entrar aqui, primeiro que não decida porque eu não tenho mais nada para fazer. Não, decida porque aqui dá resultado. Deu resultado e se dá resultado, a única coisa que você tem que fazer é o quê? Pegar os passos que você tem que dar para você conseguir alcançar. Aí eu falei dos livros, né? Então, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. O segundo livro que você vai ler chama-se Venda à Mente e Não ao Cliente. Um terceiro livro que você vai ler, Armas de Persuasão, do Cialdini. Um quarto livro que você vai ler chama-se Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Esses 4 livros, eu falo para você que se você se expor a eles e começar a estudar esses livros, você muda a sua mentalidade, entende como o cliente pensa, entende como que você pode fazer com que o seu cliente tome uma decisão e você vai entender o que você tem que ter para ter resistência, resiliência e quebrar suas crenças para você conseguir ir para um próximo nível, um próximo passo. Caraca, top demais. Agora o cara, ele recebeu um passo a passo que se ele não aplicar isso na vida dele, meu Deus do céu. Gente, eu entendo que o Léo tem alguns compromissos agora, né, em outros horários. E, assim, se eu fosse abordar outros temas aqui, a gente ia passar horas aqui, Léo, porque eu dei uma vasculhada na sua rede social, eu já busquei entender um pouco sobre vendas. Tinha muito tema aqui que eu poderia entrar, né, mas eu acho que o conteúdo, até esse ponto, o cara já vai dar um norte pro cara, ele já vai saber o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, né? E isso, para mim, é muito importante. E, assim, eu queria, de novo, já agradecer a sua presença aqui. E outra coisa, né? Você falou que tem um treinamento e você falou que tem também você gere um negócio, né, de inglês. Esse negócio de inglês, tem como o pessoal acessar ele online? Como é que é? Legal. A escola hoje ela é física, ela é presencial, então é para quem mora em Uberlândia. Então, quem estiver em Uberlândia consegue estudar com a gente. A gente tem um curso para adultos de 12 meses, um curso voltado à conversação. A gente tem um foco de levar o cara do zero à fluência em tempo reduzido, com estudo, disciplina e dedicação. E a gente tem 22 anos de mercado. É uma escola que foi fundada em 2000 e ela vem trabalhando isso já desde o começo com a mesma metodologia. Então, quem quiser estudar, tem a rede social, chama Uptime Uberlândia, @UptimeUberlândia. Só clicar lá no link na bio, você consegue ter acesso lá ao WhatsApp, nosso time entra em contato com você. No intervalo entre Natal e Ano Novo tem um recesso, mas a partir do dia 3 as pessoas conseguem pedir informação de curso. O seu treinamento, Léo, quem que é a sua persona, para quem que ele serve, como que o pessoal tem acesso? Legal. Bom, hoje o treinamento nosso é focado em vendedores que necessariamente precisam de vendas persuasivas. Então, por exemplo, não é um treinamento para venda de balcão. Vamos imaginar que você venda numa loja, que você tem a barriga no balcão lá e tal, que você tem que atender. Esse é um outro tipo de treinamento. Nosso treinamento é para pessoas que precisam prospectar e que precisam ter vendas persuasivas. Então, que é o caso do corretor, um vendedor de um curso, um vendedor de consultoria, um cara que precisa necessariamente trabalhar a parte da venda persuasiva. Hoje a gente tem um curso online, quem quiser acessar na minha rede social lá, consegue através do link da bio acessar, que se chama Vendedor Fora de Série, que é esse mesmo treinamento de imersão que a gente dá em todas as empresas, só que ele está disponível online para quem quiser fazer, refazer, acompanhar. Lá tem todos os módulos, mentalidade, como que o cliente pensa, como que você contorna a objeção, como que o seu cliente, como que você trabalha a parte de gestão de tempo e processo de vendas. Então lá você consegue. Quem quiser falar comigo para levar o treinamento para a equipe de forma individual, presencial ou a mentoria, é só chamar no link
no link na bio também, que a gente negocia, conversa, porque aí vem implementação de processo, em processo envolve diagnóstico, não é só eu virar, pegar um composto aqui e falar, faz isso. Não, aí a gente tem que envolver diagnóstico, aí é uma outra etapa. Mas para quem quiser fazer o vendedor fora de série, consegue fazer através do link da bio no meu perfil no Instagram. Eu acho que você deve deixar isso em algum lugar aqui disponível. Claro, eu vou deixar todos os dados aqui na descrição. Se der também, eu vou deixar o link do seu grupo. Beleza, vou te mandar. Do grupo dos 300. Isso, eu vou. Vocês podem acessar aqui também, tá? Para vocês acompanhar mais da rotina do Léo. Ele solta muito conteúdo na rede social dele. Então, vai ser uma oportunidade, entanto, de continuar aprendendo, né? E, Léo, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela presença, pelo conteúdo que você entregou aqui. Para nós é realmente uma honra. Eu acredito que esse conhecimento ele vai atingir e vai ajudar muitas pessoas também, tá? Então, muito obrigado mesmo pela sua presença e pela disponibilidade. Boa. Quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que a gente falar com pessoas cumpre um propósito para mim, é importante isso. Eu faço uma live também para quem tiver interesse, toda segunda-feira, que eu chamo de Monday Night Selling, que é uma live que é feita para vendedor e para empreendedores. Toda segunda-feira, 20h36, é gratuito, só você chegar lá no Instagram, a gente está fazendo essa live com o objetivo de desenvolver as pessoas. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, trabalhar conteúdo, desenvolver as pessoas, e a gente tem essa pretensão. E tem um detalhe importante, né, que a gente tem que falar. Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente cumpre um chamado, um propósito, a gente frutifica na vida de alguém. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Porque essas frases a gente ouve e a gente acha que é de um cara, mas não é. Enfim, não vou nem falar de quem que é. Que é uma frase em inglês que se fala because limits like fear are often just an illusion. Então, é o Rock que você ouviu falando, mas não necessariamente essa frase é dele. Porque significa o seguinte, porque limite, assim como o medo, é apenas uma ilusão. E dessa frase eu parto para desenvolver qualquer tipo de negócio. Porque quando eu vejo hoje a Amazon do tamanho que ela está, a Microsoft do tamanho que ficou, a Apple do tamanho que eles estão, eu vejo o seguinte, tudo aquilo que eu fizer, que se for menor do que isso, é de alguma forma um pensamento limitado. Então toma muito cuidado com a limitação de meta que você estabelece, principalmente agora em 2023 que você vai colocar. É muito provável que você alcance, mas cuidado para você não se arrepender de ter colocado uma coisa pequena demais. Show demais. É isso aí, gente. Compartilhe esse episódio aí nas suas redes sociais, tá? Compartilhe o canal, passe conhecimento para outra pessoa, tá bom? Manda no WhatsApp da família, manda nos grupos de amigos, nos grupos de corretagem também, tá? E compartilhe esse conteúdo aí para ele chegar para um maior número de pessoas. Não deixe de também deixar o seu like, né? O Léo se dispôs a estar aqui. Com certeza, eu não quero nem perguntar quanto que é o preço de uma mentoria do Léo. E assim, vocês tiveram esse conteúdo aqui de forma gratuita, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Se você quer o Léo outras vezes aqui, deixa também no comentário com outro tipo de assunto, que a gente conversa, a gente combina outro dia para ele estar aqui também, compartilhando mais conhecimento com a gente, tá, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos e um grande abraço.